Homens fortes. Um guia básico para a liderança familiar. John Crotts. Capítulo 3. Os instrumentos da liderança familiar. Quarta tarefa. Ensine a Bíblia à sua família. John MacArthur, pastor e autor de Successful Christian Parenting, Paternidade Cristã Bem-Sucedida, resumiu as responsabilidades paternas nestes princípios. Ensine constantemente aos seus filhos a verdade da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Discipline-os quando agirem mal. Provérbio, capítulo 23, verso 13 e 14. Não os provoque a ira. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 21. Mesmo que pareça surpreendentemente simples, isso é realmente profundo. Em toda a diversidade de estruturas familiares e diferenças entre filhos, estes princípios resumem a paternidade em sua essência. Nesta sessão, quero considerar o primeiro princípio de MacArthur para instruir nossa família na Bíblia. Moisés expõe a incumbência dos pais em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 9. Perceba os métodos nos quais esta parte da Escritura descreve a necessidade de estarmos constantemente incutindo a verdade de Deus em nossos filhos. Ele usa palavras como inculcar e descreve toda ocasião imaginável como uma oportunidade de ensino. Moisés também faz do lar o cenário de apresentação da palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O Novo Testamento também revela nossas responsabilidades como pais cristãos de ensinar nossos filhos a conhecer a Bíblia. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4, diz aos pais que criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Certamente, a instrução do Senhor inclui um genuíno conhecimento da palavra. Timóteo é um exemplo bíblico de um jovem cheio do conhecimento das Escrituras. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, recorda, com gratidão, a fé sincera deste jovem e o que lhe foi ensinado por sua avó e sua mãe. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. Posteriormente, Paulo percebe que Timóteo havia se familiarizado com as Escrituras desde a infância. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Uma criança criada num lar de pais cristãos pode não chegar à graduação superior, na universidade. No entanto, deverá ser conhecedora da Bíblia.
De que maneira os pais podem realizar sua responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para sua família? Leve-os a uma igreja onde a Bíblia seja ensinada. Muitos pais pensam que, se levam seus filhos a qualquer igreja, sua tarefa está cumprida. Não é bem assim. Nossa obrigação é levá-los a uma igreja onde a Bíblia é cuidadosamente ensinada. Uma igreja que ensina fielmente as Escrituras é um imenso auxílio a famílias que desejam incutir a palavra de Deus nos corações de seus filhos. O alimento sólido da verdade transformadora, ensinada por um pastor piedoso e outros professores, fornece sustento para toda a família. Investir alguns minutos em casa, após a participação nas atividades da igreja, para compartilhar com seus filhos o que aprenderam, pode plantar a verdade ainda mais profundamente em seus corações. Com apenas algumas perguntas, você terá uma ideia melhor do que estão aprendendo, que dúvidas eles têm e, pessoalmente, terá a oportunidade de reforçar a verdade. Conduza o culto familiar. O culto em família é um dos mistérios da liderança espiritual que parece mais difícil de compreender do que precisa ser. Quando alguns homens ouvem que devem liderar o devocional familiar em casa, ou quando ouvem que no ensino dos puritanos o pai é o pastor de sua família, eles entram em pânico. Pensam que têm de fazer um culto em casa. Tentam fazer com que suas famílias cantem hinos e até preparam um sermão para ser pregado a sua esposa e filhos. A experiência de muitos homens tem mostrado que este método funciona somente uma vez, no melhor caso. Depois disso, o pai e sua família desanimam e acabam não fazendo nada. Ao invés disso, vamos tornar o culto em família algo bem mais simples. Ponha a Bíblia sobre a mesa do jantar, quando estiverem juntos. Após o jantar, leia. Você pode ler um capítulo, um parágrafo, ou mesmo um versículo ou dois, sem nenhum comentário. Sugiro que você comece por um dos evangelhos e leia toda a história de Jesus em pequenas porções até o final. Após a leitura diária, cantem juntos. Vocês podem cantar uma estrofe de algum hino familiar ou um corinho cristão infantil. Então, orem. Da mesma forma, sua oração pode ser tão simples como pedir a bênção de Deus sobre sua família. Poderia a leitura da Bíblia levar a algumas questões ou discussões? Claro, mas não tem necessariamente de ocorrer assim, a fim de ser um tempo proveitoso. Frequentemente peço que minha família repense algumas questões e me surpreendo sobre o quanto até nosso pequeno, de 3 anos, aprende na nossa simples reunião familiar sobre a palavra de Deus. Há inúmeras formas de uma família conduzir seu momento devocional. O simples método que expliquei tem sido efetivo em nossa família e em muitas outras que o têm experimentado. Entretanto, a chave é encontrar algo que você e sua família façam com facilidade e frequência. Recomendo a leitura do livro de Jerry Marcelino, Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar.
da editora Fiel, São José dos Campos, São Paulo. Leia a Bíblia com sua esposa. Embora não existam versículos que digam: lerás a Bíblia com tua esposa. Levar sua família a conhecer a verdade de Deus é um princípio claro. Quanto tempo sua esposa tem empregado em ler a Bíblia? Que questionamentos ela tem? De que forma ela tem praticado o que está aprendendo? Um chefe de família precisa conhecer as respostas a essas questões. Uma maneira de fazer isso é ler um mesmo livro da Bíblia juntos. Repito, ainda que pareça muito simples, você ficaria maravilhado com a profundidade do diálogo espiritual que podem ter. Apenas lendo os mesmos capítulos da Bíblia por uma semana e conversando por alguns minutos sobre o que aprenderam. À medida que Deus instrui a ambos individualmente, os benefícios são duplos. Uma vez que vocês tiram um tempinho para compartilhar um com o outro, o importante é que sua esposa leia, aprenda e aplique a verdade de Deus. E que você a ajude nessas áreas. Há milhares de maneiras de colocar isso em prática. Escolha uma e seja fiel. Aproveite os momentos ensináveis. Há muitos momentos na vida de uma família em que um de seus membros tem uma abertura especial para a instrução da palavra de Deus. Quando uma de minhas filhas sabe que fez algo errado, seu coração se abre especialmente para ouvir a perspectiva de Deus a respeito desta atitude específica. Quando sua esposa está no fim de suas forças e desesperada por socorro, ocasionalmente um versículo ou dois proporcionam uma ajuda perfeita para encorajá-la e para ajustar o foco. Procure um meio de unir a verdade de Deus aos acontecimentos cotidianos. Quando minha esposa estava lendo a história dos deuses gregos para nossa filha, ela acrescentou a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 23, para mostrar-lhe por que os pagãos da Grécia antiga fizeram deuses. Parece que Deus, com frequência, usa o que estou lendo ou versos que memorizei recentemente para fazer uma perfeita conexão com um determinado acontecimento na vida de minha família. Aproveite essas oportunidades. Encoraje sua família a aproveitar as oportunidades para aprender a Bíblia. Embora a liderança espiritual inclua instruir sua família na Bíblia, você não tem de ser o único instrutor, ou mesmo o melhor. Às vezes, você completa sua missão de instruí-los na verdade de Deus, levando-os a uma boa igreja. Outras vezes, você pode ajudá-los a aprender a Bíblia, encorajando-os a tirar proveito de oportunidades especiais. A sua igreja promove acampamentos para jovens? A palavra de Deus é efetivamente ensinada lá? Leve seus filhos, encoraje-os e, ainda, abra mão de outras coisas para levá-los. Há algum retiro para mulheres ou mesmo estudos bíblicos? Ofereça-se para tomar conta das crianças, para que sua esposa possa participar e ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Incentive sua família a ler bons livros que expliquem e apliquem a Bíblia à vida diária. Supra sua esposa e filhos com gravações úteis de conteúdo bíblico
e recursos que os equipem para estudarem a Bíblia por si mesmos. Assim como nós, eles precisam de incentivo para priorizar a Bíblia em seu dia a dia. Deus diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, verso 13. Você pode ser esse incentivo útil, simplesmente pela sua liderança, empregando um pouco de tempo ou dinheiro. Você pode ir longe ao cumprir fielmente sua responsabilidade de ensinar a Bíblia à sua família. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos capítulos.